Todo mundo está me vendo? Sim, né? Beleza. Sim. Esse aqui foi o que a gente viu na... Tá no slide ou tá passando sozinho? Não, isso eu estou passando. É o que a gente vai começar hoje. Pronto, iniciou a gravação. Boa noite, meu povo. A gente vai iniciar mais uma aula do curso de Matemática Financeira do Bacharelado em Administração, módulo 3, do IFP Campus Paulistano. Vamos fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu na última aula. A gente falou um pouco sobre operações financeiras, iniciando na definição de fluxo de caixa. Pessoal, o fluxo de caixa é a representação da entrada e saída de valores ao longo de um período de tempo. Ou seja, quando você passa a fazer um registro da entrada e da saída de valores, você já está fazendo um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa ele pode ser feito tanto por um indivíduo, quanto num investimento, quanto numa empresa, quanto num negócio, por aí vai. Desde que você faça esse registro de entrada e saída. Por exemplo, tem alguém querendo entrar na sala, pessoal, só um momento. O tamanho tá bom, né? Tá. Então, vamos pegar, por exemplo, o fluxo de caixa que foi feito numa determinada empresa, certo? No mês de janeiro. Então, ela obteve uma entrada de R$17.000 e aqui estava registrada uma meta de entrada que era de 12.000 e ela conseguiu ter uma receita de 17.700. A meta de despesa era de 14.000 e foi de 17.400. Então, as despesas e o lucro ou prejuízo. Então, você vai analisar o realizado barra meta, tanto para a receita quanto para a despesa. E aqui a gente tem um lucro de R$300. Por quê? Porque a receita foi 17.700, é maior do que a despesa. Então, a gente tem um saldozinho. Então, a realização, e não necessariamente para fazer um fluxo de caixa, você precisa colocar meta. Tá? Um fluxo de caixa é um simples registro que você faz de entrada e de saída. Quando você faz um mais elaborado, que você estabelece meta, que você coloca, por exemplo, aqui, ó, meta de arrecadação, meta de receita. A gente conseguiu superar a meta em 47,5%. Eu estava com a meta para 12.000, consegui 17.700. Em compensação, eu estava com a meta de gasto de 14.000. E aí, consegui de despesa, obtive durante o mês 17.400. Então, o realizado ó, foi 24,3%. Aqui está negativo, por quê? Porque superou a meta de despesa. Então, o esperado em relação à meta está de 105%, ou seja, superou de forma negativa o meu saldo, lucro barra prejuízo. Tá? Então, o fluxo de caixa é nada mais, nada menos que um registro de entradas e saídas. Ele pode ser mais elaborado, com mais informações, como tem esse, ou mais simples, quando você faz uma simples entrada e saída. Os juros, pessoal. Os juros é nada mais, nada menos que a remuneração ganha ao emprestar ou o custo pago ao tomar emprestado algum valor financeiro, tendo transcorrido um certo período de tempo. Nesse cenário, pessoal, os juros são o valor expresso na operação. É diferente da taxa de juros. A taxa de juros ela é representada pelo percentual de remuneração, certo? Ou cobrança da operação. E, é claro, por um período que ela incide. Então, a taxa, ela incide sobre um período e ela é representada de forma percentual. Os juros é o valor que você paga
ou que você recebe por uma operação financeira. Como que essas taxas de juros são calculadas? Então, para decidir o cálculo dessas taxas, pessoal, tudo vai depender do que foi acordado no contrato. Então, sempre, antes de você falar em taxa de juro atrelada a alguma operação financeira, tudo isso precisa ser acordado, precisa ser contratado para que passe a ter validade. Então, porém, alguns outros fatores costumam ser considerados na formulação desse contrato, na celebração desse contrato. O índice de inflação é um dos itens, o risco do empréstimo, quanto maior for o risco, maior serão os juros. Não sei se vocês já viram que financiamento do BNDES para empresas, a taxa de juros é bem pequena. Quando você faz um empréstimo pessoal, a taxa de juros é bem maior. Por quê? Porque a chance que os bancos avaliam de um calote é maior na pessoa física do que na pessoa jurídica, no caso a empresa. Como uma empresa, na sua teoria, ela é uma organização gerada para ter lucro, então, teoricamente, ela tem como honrar os compromissos e quitar esse empréstimo. Agora, numa pessoa física que depende de um emprego para que seja gerada a renda de quitar esse valor, aí a chance de um empréstimo, isso na avaliação dos bancos, a chance de um calote no empréstimo é maior. Por isso a taxa também é maior. Mas no caso, empresa antiga, né? Porque se for uma empresa que vai abrir agora, por exemplo, a chance de não dar certo pode ser grande também. E como é que vai pagar esse valor? Não necessariamente. Aí a gente não pode generalizar. Os bancos, eles fazem de maneira, como é que eu posso te explicar? Os bancos, eles fazem uma análise para a pessoa jurídica e eles não olham diretamente o cenário atual. Então, por exemplo, tem empresas que com a pandemia fizeram foi crescer e muito. Em compensação, outras tiveram uma queda, inclusive fecharam. Então, nesse cenário empresarial, quando você fala em pessoa jurídica, eles generalizam que uma empresa ela é feita para gerar lucro, para gerar patrimônio, gerar riqueza. Então, por isso que as taxas de juros para as empresas são menores. Eles não fazem a avaliação de forma individualizada, eles olham para um cenário maior, tá? Mas isso aí deve ser uma impressão sua no cenário local. Pode ser que as empresas no cenário do âmbito de Paulistânia e região, elas não estejam dando tão certo, e aí leve você a pensar nisso. Mas no cenário nacional já há uma recuperação muito boa das empresas. Em relação à pandemia, muitas das empresas já voltaram a vender igual, a talvez mais do que vendiam antes da pandemia. Outras já estão bem perto disso. Tá? Então, essa é mais ou menos uma avaliação do que os bancos fazem na hora de medir o risco de um empréstimo. A compensação pela não aplicação do dinheiro em outro investimento, isso aqui é muito levado em consideração quando o BNDES, por exemplo, ou a Caixa Econômica, que detém o dinheiro do FGTS, dos trabalhadores. A Caixa ela faz financiamento imobiliário, ou seja, ela empresta dinheiro para as construtoras fazerem empreendimentos, essas construtoras vendem os imóveis para pessoas físicas, e essas pessoas físicas vão pagando esse empréstimo contraído pela empresa, para quitar esse bem. Então, essas pessoas físicas pagam uma taxa de juros para compensar justamente a não aplicação desse dinheiro em outro investimento. E os custos administrativos. Aqui entram as taxas de carregamento, as taxas de administração, todas são incluídas dentro dos contratos e incidem sobre os juros que vocês vão pagar dentro desse cálculo do empréstimo. E
E como é que as taxas de juros são calculadas no Brasil? Nesse slide anterior, isso aqui é como é calculado no geral, não só a nível do Brasil. No Brasil, além desses fatores que eu já citei para vocês, as taxas de juros costumam oscilar dependendo de outros pertinentes para cada tipo de contrato. Aqui no Brasil, a gente utiliza como padrão a taxa Selic. Ela foi instituída pelo Banco Central lá em 1979. Passou a estabelecer os limites de juros para o comércio. Então, hoje no Brasil, a taxa Selic é basicamente o que rege toda a taxa de juros a nível do Brasil. Ela é a taxa básica. Então, existem várias formas de aplicar os juros, pessoal, e cada uma delas apresenta um resultado diferente da mesma situação. Observe o seguinte: os juros simples, que aí a gente vai entrar agora nas modalidades de juros, certo? O juros simples, pessoal, é uma taxa definida previamente que incide apenas sobre o valor inicial do empréstimo. Ou seja, se você contrai um empréstimo, paga esse empréstimo em 12 parcelas, por exemplo. Então, os juros que você vai pagar mensalmente, que já está incluso dentro do valor da parcela, ele é calculado, tomado como base, o valor inicial que você tomou emprestado. Ele é padronizado, ele é o mesmo juro que você paga em qualquer parcela, ele é calculado sobre o valor inicial da operação. Isso é o que acontece na modalidade de juros simples. Na modalidade de juros compostos, também conhecido como juros sobre juros, nessa modalidade, o percentual da taxa incide sobre o valor final do período anterior. Ou seja, quando ele já teve um valor de juro acrescido. Então, imagine, quando você contrai um empréstimo no regime de juro composto, o juro que você paga na primeira parcela, ele é menor do que o juro que você paga na segunda parcela. Por quê? Porque o período de tempo é maior, então você passou mais tempo com aquele valor, você paga mais juros por ele. Tá? Então, o juro ele incide sobre o valor do período anterior. Esse hoje é o regime mais comum do sistema financeiro brasileiro. Porque a longo prazo, para quem empresta dinheiro, o regime de juro composto é mais vantajoso. Então, para instituições financeiras onde o fim é sempre ter lucro, eles não vão optar por juros simples, eles vão optar por juro composto. Então, tem bastante tempo onde os contratos são celebrados em regime de juro composto, porque é mais vantajoso para quem empresta. Os juros de mora, que são muito utilizados quando se atrasa o pagamento. Eu não sei se vocês já perceberam, quando você pega um boleto para pagar, tem sempre um avisozinho lá em cima do código de barras que diz o seguinte: juros e encargos. Os juros de mora, eles são calculados sobre o valor quando você atrasa uma prestação, quando você atrasa um boleto desse. Então, geralmente, você paga juro e multa. Você paga o juro porque atrasou, e uma multa porque atrasou e um juro por cada dia de atraso. Então, ele é calculado de forma diária. E ele não pode ultrapassar 2% do valor da dívida. Ou seja, é por isso que lá no seu boletozinho tem dizendo não receber após dia tal. Não é aleatório, não. Eles estabelecem esses limites porque na hora que topa em 2%, eles travam o boleto e eles dizem, olha, você tem que ir na instituição financeira para gerar um novo boleto. E aí esse novo boleto é gerado com o valor da dívida acrescido de juro e multa, e aí uma nova multa calculada caso você atrase de novo. Tá claro, pessoal? Sim, o senhor pode voltar lá no slide que o senhor fala do índice de inflação, está falando dos bancos. Só para mim olhar bem que é a última palavra.
O último para copiar? A gente já assim, pronto. Aqui? Já li. Pronto. Obrigada. Nada. Tem os juros nominais. Vamos prosseguindo. Os juros nominais. Essas taxas elas são adequadas para exemplificar os efeitos de inflação em um determinado período. Então, tem certos bens que o valor dele não é fixo, o valor é variável, ele varia de acordo com a inflação. Então, por exemplo, quando quando o salário mínimo aumenta, vocês já perceberam que na prática é uma avalanche. O salário mínimo aumenta tudo que a gente vai comprar. Então, de certa forma, esses aumentos sucessivos, eles são chamados de juros nominais, que eles são para exemplificar os efeitos da inflação de um determinado período. Então, teoricamente, quando a inflação aumenta, os preços aumentam. Quando a inflação diminui, os preços diminuem, e o que faz essa oscilação de preços são juros nominais. Os juros reais, e aqui não existe o efeito da inflação. Por isso, essa modalidade tende a ser menor do que o juro nominal. Os juros rotativos, normalmente altos, esses aqui são geralmente atrelados a cartões de crédito, a cheque especial, que são geralmente valores que são disponibilizados para o cliente de forma mais simplificada. Então, quanto mais rápido, quanto mais fácil o dinheiro, maior os juros, porque maior o risco de um calote. Então, normalmente são bem altos e esses incidem sobre o saldo da dívida. Um bom exemplo para essa modalidade são os juros que incidem na fatura do cartão de crédito, que não foi pago integralmente. Então, quando você pega a sua fatura do cartão e paga só o mínimo, lá tem pagamento mínimo, valor mínimo e o valor total. Quando você paga o mínimo, esse saldozinho, esse valor que sobrou que você não pagou, incide um juro sobre ele e ele é colocado na próxima fatura. Então, ele é chamado de juro rotativo. E o juros sobre capital próprio, esse para mim é o melhor. Porque essa é a taxa específica para dividendos de uma empresa. Trata-se de uma forma de remunerar os acionistas, dividindo os juros sobre o capital próprio, pagos a partir dos lucros dos anos anteriores. Então, imagine, vamos pegar uma empresa que é bem famosa, Petrobras. Petrobras ela é uma empresa de exploração e venda do produto petróleo, certo? Como essa é uma empresa que trabalha com venda, essa empresa gera um lucro. E ela é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela está no mercado financeiro, distribui ações para arrecadar capital. Então, várias pessoas têm uma participação dentro da empresa. Então, esse lucro que a empresa teve no ano anterior é calculado um juro sobre ele, e esse juro ele é dividido sobre todos os acionistas. Ele é dividido entre todos os acionistas. Então, para cada ação que você tem, você recebe um valor que é de juros sobre capital próprio. Certo? E os dividendos são valores também, parte dos lucros dessa empresa que são divididos entre os acionistas. Mas tem um imposto, né, não, professor? Oi? O imposto retido da fonte, não dos juros? Não, o juros sobre capital próprio não. O que é retido na Dos juros fonte, sobre o capital próprio. o que é retido na fonte é o imposto de renda. O juros sobre capital próprio, ele é uma taxa que é paga para os acionistas. Ele é gerado que a empresa paga para os acionistas. Certo? Sobre os lucros da empresa. Não é uma taxa, não. Não é retido na fonte, não. Ele é Mas não direcionado. tem um imposto. Oi.
Mas não tem uma taxa que é retirada do juros sobre capital próprio? Tem, é imposto de renda. Tem. Ó, quando a empresa divulga que vai pagar juros sobre capital próprio, ela informa o valor bruto e o valor líquido. O valor bruto é o valor integral do juro obtido sobre o lucro que a empresa teve naquele certo período de tempo. É aquele valor bruto. Mas o valor que você recebe, que o acionista recebe, quem tem participação na empresa recebe, já é descontado do imposto de renda. Ele recebe o valor líquido. Por isso que é descontado, que é um valorzinho menor. Entendeu? Já sobre os dividendos, esse valor que é retido na fonte não existe. Porque você não paga imposto de renda sobre dividendos da empresa. Entendeu? Tá certo. Pronto, beleza. Só para tirar essa dúvida, sobre esse imposto, na verdade, o imposto para os acionistas, para os dividendos, é retirado do lucro, né? Não é o lucro em si, Não, ele é retirado do lucro. parte do lucro, né? Exatamente. Entendi. Ele é um imposto que é retirado sobre a parte do lucro que os acionistas recebem. Beleza? Beleza. Na modalidade de juros simples, os juros incidem sempre sobre o valor principal aplicado, sobre o valor inicial aplicado. Então, vamos para um exemplo. Nessa hipótese, os juros de cada período são calculados sempre em função do capital inicial empregado. Suponha que você tem um capital de 10 mil reais empregado, certo? Suponha que você pegou emprestado 10 mil reais. Há uma taxa de juros mensal de 10%. Ou seja, no primeiro mês você já está devendo R$ 1.000 em juros. No segundo mês, você vai estar devendo mais 1.000, que é 1.000 relacionado ao primeiro mês, 1.000 relacionado ao segundo mês. Só que no montante, ó, no segundo mês, você já tem 12.000, você está devendo 12. No primeiro mês, você está devendo 11. Por quê? Porque ele é calculado sobre o valor inicialmente aplicado. Não importa quantos meses, quantos períodos de tempo você leve para quitar essa dívida, você vai sempre receber ou vai sempre pagar juros relativos a, independente da quantidade de períodos de tempo, cada período de tempo incide um juro relativo ao primeiro capital empregado. Esses juros, professor, não são muito realmente benéficos para quem está emprestando, não, né? Porque eles não são reajustados com a inflação. Pois é, ele não é benéfico nem para quem empresta, e, na verdade, ele é bom para quem toma emprestado. Porque a incidência de valor a pagar é menor do que no juro composto, que ele é reajustado a cada período de tempo. Que o juro é calculado ao final de cada período de tempo. Que a gente vai já dar uma olhadinha nele. Então, é por isso que ele quase já não é mais empregado, esse juro simples. Porque como o nosso sistema financeiro ele é muito, muito dinâmico, e ele é regido por taxas, que essas taxas são reajustadas ou não a cada mês, então não faz muito sentido você congelar a taxa, certo? E fazer essa incidência só pelo primeiro capital, sendo que a inflação faz o dinheiro perder valor. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu emprestar 10 mil, ou se eu pegar emprestado 10 mil reais, o valor do 10 mil reais hoje, daqui a um ano, não é mais o mesmo valor. Então, para eu que tomo emprestado esses 10 mil, hoje, daqui a um ano, não são os mesmos 10 mil. Então, eu estou pagando juros, eu estou fixando e pagando juros sobre um valor que não é mais o mesmo. E está fixado em cima dele. Então, não é muito viável. Eu particularmente,
Não sei nenhuma aplicação financeira hoje no Brasil de empregado de juros simples. A não ser, eu já ouvi falar de operações aí na palavra, digamos assim, na promissória. Tem gente que empresta dinheiro aí. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que emprestam dinheiro a 10%. Mas os 10% são sempre calculados sobre o inicial. Mas isso em forma de celebração de contrato, com instituições financeiras, com o governo, eu nunca vi falar nisso, não. Não agora, mas antigamente sim. No juros simples, a gente emprega basicamente 3 fórmulas. A fórmula para você encontrar os juros, que é calculado, ele é calculado como sendo a multiplicação entre o capital, a taxa de juros efetiva e o tempo. M é o montante. O montante é justamente a soma do capital empregado inicialmente mais os juros que incidiu sobre esse capital num determinado período de tempo. E como o capital, ou como o montante é capital mais juros, a gente tem uma fórmula específica para o capital. Oi? A internet do seu tá travando ou é aqui? Tá enganchando? Tá travando, é? Eu acho que é aí, eu não sei se é aqui. Deixa eu ver. Aqui tá normal. Tá normal ou tá travando? Aqui travou umas 2 vezes, mas já voltou. Normal. Voltou? Pronto. Deixa eu passar aqui o slide para ver. Travou ou não travou? Tá legal. Pronto, beleza. J é os juros obtidos para aplicação do capital. O KN, pessoal, é o valor de juros acumulado de acordo com o N, que é o número de períodos de tempo. O KN é esse aqui, ó. Bem aqui é porque eu esqueci de botar o Nzinho. O KN, que é os juros acumulados, ele é os juros acumulados do período anterior mais o juro do período atual. E M é o montante, ou seja, o valor final da operação, que é o capital somado com juros. Para juros compostos, pessoal, os juros já são calculados sobre o valor atualizado, ao fim de cada período de tempo. Por exemplo, se você pegar um empréstimo de R$1.000 no sistema de capitalização composto com taxa de 10% ao mês. Então, na data zero, que foi no dia que você contraiu esse empréstimo de R$1.000, você não vai pagar nenhum centavo de juros, porque ainda não incidiu o período de tempo e não tem juro acumulado. No primeiro mês, como a sua taxa de 10% ao mês, você vai estar devendo não mais os 1.000, mas sim 1.100. Por quê? Porque os juros são 10% do valor inicial empregado. No segundo mês, você vai estar devendo 1.210. Por quê? Porque são os 1.000 que você tomou emprestado, R$100 do primeiro mês. Então, como no primeiro mês você passou a estar devendo 1.100, os 10% agora são calculados em cima dos 1.100 e não em cima do 1.000. Então, o juro R$ 1.110. No terceiro mês... Mas nesse caso dos juros compostos, a pessoa não fica pagando uma taxa fixa por mês, tipo, mesmo que aumente, ou você vai pagar só no final o montante? Depende do contrato. Depende do contrato. Tem contratos que você faz, contrai o empréstimo e vai pagando esse empréstimo em parcelas. Aqui eu estou fazendo a conta, mas não para você pagar em parcelas. Como se você tivesse contraído o empréstimo e deixasse essa dívida rolar. Certo? Aqui é para você entender como é que funciona o crescimento da dívida e como é que é calculado os juros. Essa relação de parcela a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ver daqui a pouco, porque a gente vai ver como é que você faz, que é numa série uniforme de pagamentos.
Você contrai um valor, você vai pagando ele mensalmente e os juros já estão embutidos nas parcelas. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, no terceiro mês, o juro que já está embutido nele é 121, porque é 10% do que estava no período anterior. Então, você já passou a dever 1.331. E assim sucessivamente. Ó. O do quarto mês, ele é 10% do mês anterior. O do quinto mês, ele já é 10% do anterior. E assim sucessivamente. Para vocês terem noção, os juros do cheque especial, ele é aproximadamente 7,5% ao mês. Ao mês. O juro do cartão de crédito, ele chega próximo a 17% ao mês. Então, bem aqui a gente está fazendo uma simulação de pegar R$1.000 e deixar ele lá, deixar a dívida por 6 meses. Então, em 6 meses, você pegou 1.000, você já está devendo 1.778. Em 6 meses, com a taxa de 10%. A taxa do cartão de crédito é grande, muito maior que essa. E a taxa do cartão de crédito, ela chega perto chega a superar 200% ao ano. Então, é muito juros, muito mesmo. Isso dos juros rotativos, viu? Por exemplo, vamos para um exemplozinho, para aplicar uma aplicaçãozinha de juros compostos. Gerson deseja comprar um bem e o vendedor lhe oferece 3 opções de pagamento. Um pagamento à vista, com desconto de 30%. Um pagamento em 2 prestações mensais, sem desconto, vencendo a primeira 1 mês após a compra, certo? Como são prestações mensais, a primeira é 1 mês depois da compra, a segunda, 2 meses após a compra. A terceira opção, em 3 prestações iguais mensais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra. Ou seja, você vai dar uma entrada e vai pagar as outras 2, uma daqui a 1 mês, outra daqui a 2 meses. Qual a melhor opção para o Gerson? Se o dinheiro vale para ele 1% ao mês. E agora, pessoal? Como é que eu faço? Observe o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer, como na questão não foi dado o valor do bem, eu só estou dizendo que o Gerson deseja comprar o bem, a primeira coisa que você vai fazer é suponha o valor do bem. Suponha. Isso facilita a sua visualização da resolução do problema. Professor, eu não entendi a pergunta. Como assim 1%? O dinheiro vale 1%? Não entendi, não. Suponha que o Gerson tem uma aplicação, ele tem o dinheiro de pagar à vista, certo? Quando eu falo que o valor do dinheiro para o Gerson é 1% ao mês, suponha que o Gerson tem um dinheiro aplicado num investimento que rende 1% ao mês. Certo? Isso é chamado de taxa de retorno. É para você analisar se vale ou não você se desprender do dinheiro para pagar à vista, para pagar em 2 vezes, para pagar em 3 vezes. Isso é como se fosse a taxa Selic. É como se fosse uma taxa que rege as compras, que rege as operações financeiras. Isso aqui é chamado de taxa de retorno. Quando você fala do valor do dinheiro. Que se o dinheiro ficar na minha mão, ele valoriza 1% ao mês. Entendeu? Entendi. E aí a gente empurra essa valorização para a compra. E a gente faz a análise para ver se compensa. Então, ó, por que eu estou supondo que o valor é R$30? Porque a quantidade máxima de parcelas é 3. Então, eu preciso que seja um valor múltiplo de 3 e um valor que seja par. Porque aqui é dividido em 2 e em 3. Então, eu vou supor logo que é 30, porque ele é um valor inteiro, ele é par e ele é múltiplo de 3. Isso facilita muito minha conta. Então, a primeira opção é um valor pago à vista com 30% de desconto.
Ou seja, se o bem que eu vou comprar é 30 reais, o cara está me oferecendo para eu pagar 21 reais hoje. Ele está me dando 30% de desconto. Então, você vai lá, calcula 30%, retira daqui e dá 21 reais. A segunda opção é em 2 prestações mensais, sem desconto, vencendo a primeira um mês depois da compra. Ou seja, daqui um mês eu vou pagar 15, daqui 2 meses eu vou pagar os outros 15, porque não está me dando desconto nenhum. 15, 15. Certo? Ou em 3 prestações iguais mensais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra. Ou seja, eu vou pagar 10 reais de entrada, daqui um mês eu pago 10, daqui 2 meses eu pago os outros 10, e aí eu pago o bem que vale 30 reais. Entenderam? Essas são as 3 opções que o vendedor me deu para pagar esse bem que eu desejo comprar. Essa primeira eu não entendi. Repete, por favor. A 21 aí. Quanto é 10% de 30? Ah, sim. Vou ir aqui. Pronto, entendeu? 10% de 30 é 3 reais. Como ele me deu 30% de desconto, 30% de 30 reais é 9 reais. Ou seja, quando eu tiro 9 reais daqui, sobra 21. E aí vem a pergunta. Qual das 3 opções é a melhor? A Eu primeira. acredito que seja a terceira. Como é que eu faço para dizer qual é a melhor? A melhor para mim é a que me faz pagar menos. Concorda? Isso. Então, se o critério for esse, se o critério for pagar menos, então vamos escolher uma opção melhor. Vamos entender onde é que essa bendita taxa de 1% ao mês entra. Porque, assim, professor, eu entendo que se ele pagar menos na primeira parcela, ele vai ainda ter o dinheiro dele rendendo, né? Por exemplo, paga 10, mas vai ter 20 reais rendendo 1% ao mês. E Uhum. quando ele pagar mais 10, ele vai ter ainda 10 rendendo 1%. Então, levando em consideração isso, acredito que seja a terceira, mas continue. Vamos entender como é que funciona isso, tá? Se eu fosse pagar hoje, à vista é 21 reais. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso padronizar. Para eu poder comparar, eu preciso trazer todas as propostas para o mesmo tempo, para a mesma data, para eu poder comparar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer todas essas parcelas para a data zero. Então, eu vou fazer uma antecipação de pagamento. É usando a fórmula do valor presente, professor? O professor faz, por exemplo. Exatamente. Eu vou usar essa fórmula agora. Eu vou trazer elas para a data zero. Então, o 21 já está na data zero. Por quê? Porque ele está me dando 30% para eu pagar à vista. Então, eu vou pagar 21 reais, que é a primeira opção. Na segunda opção, eu vou pagar 15 reais daqui a um mês. Ou seja, eu vou pegar essa minha parcela e vou dividir por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos de tempo que eu antecipei esse pagamento. Então, 15 reais antecipado um mês, porque é a primeira parcela que só vence daqui a um mês. 15 reais dividido por 1 mais a taxa elevada a 2, porque a segunda parcela só vence daqui a 2 meses. Tá? Quando você faz essa continha, o valor presente hoje, os 30 reais que você pagaria em 2 vezes, está valendo R$ 29,56. Ainda é uma boa compra. Que ainda sai menos do que os 30 reais. Por quê? Por causa da valorização do seu dinheiro. Entendeu? Agora, na terceira opção, você paga 10% à vista, ou seja, já está na data zero. Essa segunda opção, que é 10 reais, que vence daqui a um mês, vou antecipar para a data zero. Essa segunda parcela, que vence daqui a 2 meses, estou antecipando para a data zero. Ou seja, a terceira opção é a pior.
Por quê? Porque o valor do dinheiro hoje é 29,71. Se o critério para definir qual é a melhor opção é a que me faz pagar menos, é óbvio que eu vou pegar e pagar à vista. Mas se eu levar em consideração as duas maneiras parceladas, a segunda opção é melhor. Então, para eu poder comparar, o que foi que eu fiz? Eu trouxe todos para data zero, todos para menor data. E aí, você vê qual é o melhor. Só um momentinho, acho que tem gente querendo entrar na sala. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Sim. Pergunta. A valorização do dinheiro, tipo assim, não faz muita diferença, não? Faz. E é justamente a valorização do dinheiro que torna esse bem menor do que os R$ 30, que era dado inicialmente. Mas foi só 1%. 1% ao mês. É pouquinho. É justamente essa taxa aqui de valorização do dinheiro que faz com que o valor do bem, mesmo que parcelado, ele ainda seja menor do que o valor da compra. O valor lá que o cara vai oferecer, R$ 30. Tá claro? Tá, entendi. E faz sentido, porque faz sentido, inclusive, o 2 ser melhor que o 3, porque você deixa um valor maior durante o mesmo período de tempo. Nesse bem aqui, você deixou R$ 15 aplicado. Você deixaria, por exemplo, os R$ 30 aplicado um mês, e aí daqui a um mês você pagaria 15, deixaria o restante lá aplicado durante o outro mês. E aí, quando terminasse durante o segundo mês, você pagaria os 15 e ia sobrar um negocinho, que foi um rendimento que teve durante esses 2 meses, que é a valorização do dinheiro, que é justamente a diferença para completar os 30. Em compensação, no 3, eu não ia colocar os 30 para render, porque eu já paguei 10 à vista. Então, só me sobrou 20. Eu deixaria R$ 20 rendendo no primeiro mês, tiraria, pagaria 10, deixaria o restante lá rendendo mais um mês. No final, eu tiraria mais 10 para pagar, e a diferença é o que torna isso aqui para chegar nos 30. Tá claro, pessoal? Deu para entender? Deu. Mas assim, nem sempre à vista é necessariamente a melhor opção, não depende Depende das das e qual que é condições. o valor. Depende das condições. Porque tem muitas operações que não te dá desconto à vista. À vista e a prazo é o mesmo valor. Aí você vai fazer o quê? Vai comprar a prazo. Porque se você tem relação de valorização de dinheiro e o valor à vista é igual ao valor a prazo, você consegue fazer com que o dinheiro fique aplicado, valorizando, você paga as parcelas e mesmo assim você consegue ainda não se desprender do valor integral e ter o dinheiro rendendo. Então, depende das condições. Preste muita atenção no enunciado do problema. Porque o enunciado do problema é que vai te dizer quais são as condições para você avaliar. Então, nos juros compostos, eu vou utilizar basicamente a fórmula do montante, que essa do montante é para acumulação, ou seja, quando você olha, se essa do montante é para acumulação, faz sentido eu falar que essa aqui, que é dividindo, é para antecipação. Essa relação bem aqui, ó, que está só aumentando, eu estou sempre usando essa fórmula do montante aqui, ó. 1 mais I vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, que é a quantidade de meses que esse valor ficou aplicado. E os juros é o montante menos o capital inicial investido. E aí você consegue obter os juros dessa forma. Por exemplo, suponha que você pegou R$ 100 emprestado
a uma taxa de 1% ao mês durante 2 anos. Vamos fazer uma comparação do que rende juros simples do que rende juro composto. Vamos entender o seguinte, vamos supor que você pegou emprestado, não. Que você pegou esses R$100 e aplicou no fundo de investimento. Você pegou R$100 e aplicou num que rende 1% a juros simples e pegou R$100 e aplicou num outro que rende a juro composto. Durante 2 anos. Então, olha o rendimento quando você olha a juros simples, que o juro sempre é calculado sobre o inicial investido, então a cada mês você ganha R$1. No composto... Oi. Fabiana estava querendo entrar, ela não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela... Diga para ela tentar de novo, porque não apareceu a notificação aqui, não. Em compensação, ó, os juros compostos, o juro é calculado sobre o valor agregado a cada final de mês. Então, se você deixar em 2 anos com juro de 1% ao mês, você vai ter, ó, ao final de 2 anos, você aplicou 100, vai pegar 124. Se for os juros simples. Se for o juro composto, 126,97. É maior do que o juro simples. Rendimento para juro composto. Aí você pensa, mas professor, é tão pouquinho. Não é? 1% ao mês não é tão pouquinho. Só que se você parar para observar, a poupança, ela te paga 1,4% ao ano. Então, se você acha que se aplicar R$100 e deixar durante 2 anos e pegar 126, isso aqui é ruim, porque a taxa de 1% ao mês é pouco, a poupança só te dá 1,4% ao ano. Viu? Nesse quadro é 1% ao mês ou é 1% ao mês. 1% ao mês. Ah, e a poupança é 1% ao... A poupança é 1,4% ao ano. Já parou para pensar nisso? levando prejuízo. E muito. E muito. Porque se a inflação estiver em torno de 3%, é só você pensar. Se a poupança me dá 1,4% ao ano e a inflação no final do ano for de 3%, então, ao invés de eu ganhar 1,4% no final do ano, eu perdi 1,6%. Porque eu ganhei 1,4%, a inflação foi lá e tomou 3%. É como se eu tivesse perdido 1,6% do dinheiro e ficou parado o ano inteiro. Então, é um investimento às avessas, né? É triste. A gente vai dar uma ênfase maior nesse nosso curso, pessoal, ao regime de juros compostos. Por quê? Porque ele é o mais comum no sistema financeiro brasileiro. Vamos entender um pouquinho como é que funcionam as taxas de juros, certo? Eu considero taxas equivalentes e da seguinte maneira. Se a taxa de juros relativa a um determinado período de tempo é izinho pequeno, a taxa equivalente a essa taxa I, a N desses períodos de tempo relativo a essa taxa I é o que eu chamo de I grande. E ela é determinada por essa fórmula aqui. Então, por exemplo, se a poupança me dá 1% ao ano, ou me dá 1,4% ao ano, como é que eu faço para descobrir a taxa equivalente ao mês? Você vai colocar bem aqui, ó. Quem é o período maior? É só você atrelar a essa letra. Quem é a letra menor? Izinho. É a taxa do período menor. Quem é o I grande? É a taxa do período maior. O que é maior? Um mês ou um ano? Um ano é maior. Então, bem aqui entra a taxa anual. Então,
Como o mês é menor, bem aqui vai ser a taxa mensal. O N é quantos períodos de tempo desse menor eu tenho dentro do maior. Então, se for de mensal para anual, bem aqui vão ser 12. E aí você consegue resolver essa continha. Beleza? Mas existe um péssimo hábito em matemática financeira, que é quando você anuncia taxas proporcionais como se fossem taxas equivalentes. Quantos de vocês já pararam para imaginar, por exemplo, professor, bem que no exemplo, ele está me dizendo que é 1% ao mês. Então, com certeza, é 12% ao ano. Quem concorda? E quem discorda? 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano? Eu discordo. Depende. Acredito que não, porque o valor Se for também rentabilidade. muda, né? Depende. Vamos fazer. Eu vou responder para vocês agora isso. Eu tenho duas afirmações. Eu quero que vocês imaginem aí qual que é a verdadeira. A taxa de juros equivalente a 4% ao mês é 48% ao ano. A segunda afirmação diz: a taxa anual de juros equivalente a 4% ao mês é 60% ao ano. Qual das afirmações está correta? A resposta: se a afirmação for no regime de juros simples, onde as taxas proporcionais são equivalentes, ou seja, porque a taxa é sempre calculada sobre o valor inicial aplicado, então não faz diferença se eu aplicar ele 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Nesse nosso caso, 12 vezes. Então, se eu aplicar 12 vezes, eu vou ter 48%. Então, calcular 4% ao mês é a mesma coisa que calcular 12 vezes a taxa mensal, que é 48% ao ano. Então, se o que a gente vai perguntando for em juros simples, beleza. Taxa proporcional é a mesma coisa que taxa equivalente. Quando eu falo de juro composto, essa afirmação, 4% ao mês equivale a 60% ao ano. E essa afirmação é verdadeira se for no regime de juro composto. Onde as taxas proporcionais, elas não são taxas equivalentes. E aí a gente precisa fazer aquela continha. Esse 1 aqui eu já passei para o outro lado, mas ele é 1 mais a taxa anual igual a 1 mais a taxa mensal elevada ao número de meses, para formar um ano. E aí você consegue um valor aproximado a 60%. Então, numa frase, geralmente isso aqui acontece muito, muito mesmo, no marketing de uma empresa que quer te vender uma coisa. Ou ele quer te vender um empréstimo, ele quer te vender um consórcio, ele quer te vender uma capitalização. Quando o cara te fala, é 48% com capitalização mensal, 48% ao ano com capitalização mensal. Isso aqui significa que a taxa usada na sua operação não é os 48% anunciado lá, não, de taxa anual. E sim, é uma taxa mensal, que é proporcional a ela. Portanto, se você estiver olhando, o Carizar é 48% ao ano com capitalização mensal. Ele está dizendo, na verdade, que o que rende para você é 4% ao mês. Porque isso sim é uma taxa proporcional. Porque ele está te dizendo, é 48% ao ano com capitalização mensal. Então, você olha para o proporcional. Mas com base no exemplo anterior que a gente acabou de ver, baseado no regime de juro composto, a taxa de 48% ao ano, ela para nós vai ser chamada de taxa nominal. Porque ela é a taxa proporcional à capitalização do mês. Aí 60% é chamada de taxa efetiva. Para quem já fez empréstimo, quando sai o extratozinho lá do empréstimo, tem taxa de juros nominal, taxa de juros efetiva. E são bem diferentes.
bem diferentes. Então, quando você vai olhar lá no seu empréstimo, não olhe para a taxa nominal, não. Olhe para a taxa efetiva, que é o que realmente está sendo cobrado para você. Por exemplo, Gerson investe seu dinheiro no fundo de renda fixa com regime de capitalização de juros compostos, a uma taxa de 8% ao ano com capitalização diária. Qual é a taxa efetiva da aplicação? Então, quando eu falo, rende 8% ao ano com capitalização diária, opa, eu já estou dizendo para você, 8% é a taxa nominal, é a taxa de juros nominal. Então, eu preciso primeiro saber qual é a taxa proporcional diária. Então, o que eu vou fazer? O ano comercial tem 360 dias. Então, eu vou pegar os meus 8%, que é a taxa de juros nominal, divido por 360, então eu tenho a taxa diária. Então, o que eu faço? Como o meu regime de capitalização é composto, eu jogo na formulazinha, ó. 1 mais a taxa anual, a taxa efetiva, é igual a 1 mais a taxa diária, elevado a 360, porque como a capitalização é diária e o ano tem 360 dias, então está aqui a continha. Quando você faz essa conta, você ganha que a taxa de juros efetiva é 8,33%. Só uma dúvida que eu esqueci. O juro nominal, qual a diferença para a taxa de juros efetiva? A taxa de juros ele é nominal quando você fala em relação à proporção. Então, se ele disser, é uma taxa de juros nominal de 8% ao ano, com capitalização diária. Opa, então ele está te dizendo que é 8% ao ano proporcional a 1% ao dia. Então, ele está jogando como se fosse juros simples. Então, quando eu falo em taxa nominal, ele é calculado como se o regime fosse simples. Taxa efetiva é que é juro composto. Então, só recapitulando. Taxa de juros nominal é taxa proporcional. Taxa de juros efetiva é a taxa de juros equivalente, que você faz usando a fórmula. Então, o que foi que eu fiz bem aqui, ó? Aqui é a taxa de juros proporcional. Se 8% é ao ano, quando eu divido por 360, eu tenho a taxa de juros proporcional a 8% ao ano, que é justamente minha taxa nominal, proporcional. Agora, a taxa de juros efetiva, eu vou pegar o que rende ao dia e vou aplicando em juro composto, que aí eu jogo na fórmula e ganho a taxa de juros efetiva. Professor, só uma dúvida sobre isso do marketing. Quando a empresa faz isso, porque isso é propaganda enganosa, né? Não, de certa forma. De certa forma, sim. Porque quando você faz uma venda de uma coisa, uma venda a juros, por exemplo, você está financiando uma coisa. Você está vendendo uma ideia para o seu cliente contrair um empréstimo. Na verdade, é isso que ele está fazendo. E ele está dizendo que você vai pagar uma taxa, taxa nominal. Mas, na verdade, você vai pagar essa taxa aqui, que é efetiva. Ele, de certa forma, não está mentindo, ele está omitindo informação. Entendeu? Ele diz, a taxa de juros é 8%. Mas qual é a taxa de juros que é 8%? É a nominal ou é a efetiva? Geralmente, quando o cara vai fazer um marketing desse querendo vender, como ele quer conquistar o cliente, ele não diz qual é a taxa. Ele vai dizer para o cliente a menor. Por quê? Porque o cliente vai querer pagar menos, teoricamente ele vai escolher a taxa menor. Entendeu? Não é o correto. Não é correto. Concordo com você, não é correto. Mas é muito usado. Essa tática de marketing para venda é muito usada. Dúvidas? Perguntas? Isso era o que eu tinha para falar hoje, pessoal.
eu vou encerrar a gravação para não ficar muito grande. E no final, eu vou postar essa aula lá no canal do YouTube, no meu canal, Gerson Leite, e aí vocês podem acessar ela lá, beleza? Estou encerrando a gravação.